galera, esse é o último episódio de uma caminhada que tivemos para passar conhecimentos e contribuir com a qualidade de vida de vocês. E para fechar com chave de ouro, hoje eu estou com a honra de ter do meu lado o Dr. Diogo Simão, que é um grande médico que irá compartilhar bastante conhecimentos com a gente, principalmente na temática envolvendo formulações e recursos medicamentosos, suplementares e fitoterápicos para atingirmos resultados de melhora de qualidade de vida e também de emagrecimento. Então, quero que o doutor se apresente e agradecer pelo aceite do convite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Eu queria me apresentar, eu sou o Dr. Diogo Simão, sou médico do esporte e tenho pós-graduação em nutrologia. E a minha prática clínica diária é emagrecimento, performance esportiva, e eu vim aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Que maravilha! Nós sabemos que hoje, de 5 indivíduos no Brasil, um está em estado de obesidade, de 2, um em estado de sobrepeso. E, consequentemente, acredito que esse seja o principal público que você acaba aqui recebendo, como é também no meu caso. Eu queria que você colocasse para a gente quais são os principais recursos que você acaba tendo que ter de uso, de indicação, para que seus pacientes consigam ter adesão às suas orientações e obtenham resultado principalmente voltado ao emagrecimento. Legal. É assim, a obesidade, como você falou, é um problema crônico, né, em todos os países, não só aqui no Brasil, e é algo que de uma importância muito grande, né? Então, o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? A gente inicia com mudança de estilo de vida, aí vai entrar a função do nutricionista, né, do controle da dieta do paciente. O educador físico também é importante nesse caso para que o paciente se motive a fazer uma atividade física regular. E o médico entra também com um fator primordial na questão medicamentosa, né? Hoje a gente tem vários medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento da obesidade. Alguns deles são considerados on-label, quer dizer, para quem não entende em casa, foi referenciado para aquele tratamento. Ele já tem na bula descrito que aquele medicamento é destinado para aquele tipo de tratamento que é a obesidade. Agora, a gente tem vários outros tratamentos que a gente considera off-label, quer dizer, ele não tem na bula dizendo que esse medicamento é para o tratamento da obesidade, às vezes ele é um tratamento para ansiedade, para depressão, para diabetes, mas que também a gente viu através de estudos que eles também têm contribuído para o emagrecimento ou como efeito colateral ou ação sinérgica aí com outros medicamentos. Então a gente utiliza muito desses medicamentos também. Os que a gente tem mais aqui, Rodrigo, para on-label, que eles consideram mesmo para o tratamento da obesidade, é a sibutramina e o xenical, né? A sibutramina é um medicamento anorexígeno, ele diminui a fome dos pacientes, e o xenical é um medicamento que a gente utiliza para diminuir a absorção de gordura. Então o paciente acaba absorvendo menos a gordura consumida e acaba aí absorvendo menos calorias e tendo um emagrecimento. Agora, já da linha off-label, a gente tem uma gama imensa de medicamentos, que vão desde bupropiona, naltrexona, lorcaserina, a gente tem os remédios para diabetes, saxenda, trulicity, Ozempic, todos esses medicamentos que a gente pode utilizar também. E tem alguns antidepressivos, anticonvulsivantes, como topiramato, tem vários medicamentos que a gente pode utilizar. Na nossa prática aqui, a gente utiliza meio que uma mescla de um pouco de cada um deles, né? Mas eu acho que o mais importante é a indicação de cada um. Cada medicamento vai ter uma indicação para um tipo de paciente. Alguns remédios são de prescrição controlada, você não vai conseguir comprar na farmácia sem a prescrição de um médico, mas a gente sabe que no Brasil, às vezes, as pessoas conseguem no mercado negro, ou tem alguns remédios que elas vão, às vezes, na farmácia, e o farmacêutico, às vezes, vende sem alguma prescrição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que isso é importante o pessoal saber. Né? Muito bom, muito obrigado por compartilhar dessa maneira, porque faz todo sentido. O primeiro ponto é realmente entender quem é o indivíduo, né? Para a partir daí a gente começar a trilhar o que há de necessidade de ser trabalhado com esse indivíduo, e com isso tem a necessidade da individualização. Então esse é um ponto que a gente precisa reforçar. Tudo que está sendo falado aqui é uma referência, não é algo para você levar como prescrição, né, para que você consiga realmente um resultado que seja adequado, no sentido de eficiente, e seja seguro, né, não seja um resultado que possa te trazer mais complicações futuras do que benefícios. E assim é primordial você buscar, através dessas informações, ter alguns alertas para procurar um profissional e não já procurar na indústria farmacêutica a solução em relação às medicações que estão sendo citadas aqui. Até porque muitos efeitos adversos podem estar aparecendo por um uso inadequado. Eu queria até que você, pela sua experiência, citasse
Quando possivelmente algum paciente chega até você já fazendo utilização sem indicação médica e traz relatos de complicações geradas pelo mau uso da medicação. Isso tem vários casos, né? Eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Nas medicações hipoglicemiantes, por exemplo, uma metformina, um Saxenda ou Victoza, você tem um risco de hipoglicemia, que é quando a glicemia, o açúcar no seu sangue, ele cai e fica muito baixo. Então, por exemplo, a metformina ela vai aumentar a sensibilidade das células à ação da insulina, então a glicose vai entrar mais facilmente nas células. No caso do Saxenda e do Victoza, o que eles fazem, eles aumentam a ação da insulina. É um agonista de GLP-1, ele vai gerar mais saciedade, sensação de plenitude e graça, mas ele também aumenta a ação da insulina. Então, nesses casos, você pode ter um quadro de hipoglicemia. Então, às vezes o paciente vem com uma queixa de uma tontura, de uma fraqueza, uma dor de cabeça, quando iniciou essa medicação. E às vezes é um quadro de hipoglicemia. Então, é sempre importante passar com o médico antes. Nunca ouvir de um colega, nunca comprar com um professor da academia, alguma coisa assim. Sempre procurar um profissional que possa te indicar melhor essa medicação. E em relação aos transtornos psicológicos causados por conta do uso de inibidores de apetite de forma inadequada, Exato. quais são? A maioria dos remédios que a gente usa como anorexígenos ou inibidores do apetite, eles agem com neurotransmissores no nosso cérebro. Então vai agir com serotonina, dopamina, noradrenalina. Então muda muito a bioquímica do nosso cérebro. E isso também pode gerar até uma dependência. Alguns desses remédios são tarja preta, então geram um quadro de dependência. Quando você muda muito essa bioquímica e você tira esse remédio, por exemplo, abruptamente, você vai ter toda uma nova conformação bioquímica ali daquela região. E pode faltar ou exceder em algum outro neurotransmissor. Então, às vezes, um problema que às vezes você estava tentando resolver, você acaba, às vezes, criando um novo, né? Então, sempre tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado com a associação de medicamentos. Porque às vezes você está tomando um medicamento que é um inibidor da recaptação de serotonina, mas está tomando um outro que é inibidor da recaptação de dopamina e serotonina. Só que a ação serotoninética dos dois em conjunto pode dar em uma crise serotoninética. Então, é sempre importante avaliar essas questões, né? Então, além das medicações, um ponto que a gente precisa deixar claro é que as medicações elas são recursos auxiliares a uma necessidade que é a mudança de estilo de vida, né? Porque caso você utilize as medicações e não entenda que o que te trouxe a obesidade, por exemplo, é o seu estilo de vida inadequado e acredite que a medicação por si vai ser o suficiente para a solução, você já está com uma visão inadequada e seu risco de não ter sucesso é muito maior. Então, eu queria que também você concluísse nesse sentido de incentivar a todos, a princípio, saber que todos precisam praticar atividade física de forma regular, todos precisam se alimentar de maneira adequada e a medicação pode ser um recurso complementar, mas sempre prescrito e acompanhado por um profissional médico capacitado para que você realmente tenha o objetivo alcançado. Esses remédios que são inibidores de apetite, que eles têm um espectro de efeitos colaterais um pouco maior, o ideal é que a gente não use ele cronicamente, né? O ideal é que esse tratamento seja, como você falou, um auxiliar para que o paciente adquira um novo hábito. Então, assim, ele começou hoje um plano alimentar com o Rodrigo, esse paciente não vai mudar o estilo de vida dele para a noite para o dia. No começo vai ser mais difícil ele aderir àquele plano alimentar, ele conseguir seguir corretamente as alimentações. Então, o inibidor de apetite pode, nessa primeira fase, auxiliar o paciente a sentir menos apetite, a conseguir controlar melhor a sua fome e aderir melhor ao tratamento. Agora, a expectativa é que ele mude os hábitos ao longo desse tratamento e que dentro de uns 6 meses a gente possa repensar a possibilidade de retirar esse medicamento, que agora ele já está adaptado a esse novo hábito, já fez uma mudança de vida adequada. Se o paciente contar com tratamento só através do medicamento e não mudar os seus hábitos, é muito provável que quando ele tirar o medicamento, os hábitos vão estar os mesmos e ele vai voltar a ganhar todo aquele peso de novo. Então daí vem aquele mito, eu tomei o remédio, quando eu parei eu engordei tudo de novo. Por quê? Porque não mudou os hábitos. Então, mudar os hábitos é a parte principal para depois a gente pensar na associação dos medicamentos. Agora, um inibidor do apetite, ninguém está obeso por deficiência de inibidor de apetite. Quer dizer, o descontrole do nosso apetite está muito relacionado com os hábitos, com o tipo de comida que você está comendo, o hábito que você está seguindo. Isso criou uma relação ruim com a comida. Então, o inibidor de apetite vai vir para te ajudar a criar uma nova relação com esse alimento, você criar um novo estilo de vida saudável e lá na frente a gente pensar em retrabalhar, retirar esse medicamento. Vamos agora ao segundo tema, vamos falar sobre suplementos e dando sequência ao que estamos abordando,
Muitas pessoas chegam no meu consultório com o objetivo de aumentar a disposição e acreditam que também o uso dos termogênicos que são utilizados para esse objetivo são suficientes para a promoção do emagrecimento. E aí eu gostaria que você abordasse em relação aos suplementos termogênicos, qual que é a sua visão. Eu, antecipando, vejo ele como um recurso que traz uma disposição, traz um rendimento, como é o caso de um cafezinho que acabamos por consumir para esse princípio, né, de diminuir a percepção do cansaço, aumentar a nossa condição de concentração. Mas o gasto energético induzido pelo termogênico é de 3 a 4%, acima não é suficiente para a promoção do emagrecimento, correto? Sim, com certeza. Eu acho que, da mesma forma que você pensa, eu acho que quando o paciente tem uma queixa de cansaço, um desânimo para a academia, alguma coisa assim, a gente tem que pensar sempre qual é a causa disso. E muitas das vezes está relacionado com esse estilo de vida ruim, né? Ele pode estar dormindo mal, pode estar muito estressado, não está sabendo controlar o estresse. Então eu acho que tudo isso a gente precisa trabalhar primeiro. Mas eu concordo com você que esses estimulantes dão um estímulo um pouco maior, dão um pouquinho mais de disposição para o paciente, isso clinicamente a gente vê um bom resultado. Embora que nos estudos a gente vê que a maioria dos que mostram realmente um efeito ergogênico é mais relacionado à cafeína, né? Então, mas a cafeína é muito particular, tem pacientes que respondem muito bem à cafeína e tem pacientes que têm uma péssima resposta à cafeína. Em relação à suplementação, muitas pessoas têm dúvida ou, de verdade, elas associam que suplemento deve ser utilizado para quando você treina e para quem treina. Por exemplo, a Whey Protein. Quantas vezes também, acredito que você também deve ter recebido a dúvida de um paciente, será que eu devo consumir a Whey Protein no dia sem treino também? E dentro das minhas prescrições, a Whey Protein ela vira um recurso excelente pela excelente qualidade proteica que ela nos fornece, pela fácil digestibilidade e pela praticidade. E o suplemento ele pode ser consumido desde já em qualquer momento do dia, em qualquer situação. Não é? Se você for avaliar em hospital, indivíduos acamados são sempre suplementados. Se você avaliar uma mãe que não consegue fornecer o aleitamento materno exclusivo, ela recebe já o direcionamento de um suplemento. Exatamente, o suplemento ele não é só o whey protein não é só um suplemento, ele é um alimento, né? Então ele é derivado da proteína do soro do leite. Então eu utilizo ele não só nas situações pré ou pós-treino, mas por exemplo, eu além de nutrólogo médico do esporte, eu sou cirurgião. Então quando eu vou para o centro cirúrgico, por exemplo, eu não consigo levar uma marmita para dentro do centro cirúrgico, mas um whey protein eu consigo levar. Então entre uma cirurgia e outra, eu preciso fazer uma refeição, eu vou lá, tomo whey. Ele entra como um substituto de uma refeição, embora não seja uma refeição tão completa, mas é um bom recurso num momento de necessidade. Outra coisa é que tem alguns pacientes idosos que têm uma dificuldade de ingerir proteínas, de uma quantidade maior de proteínas, e a própria digestibilidade deles é menor. Os sucos gástricos do idoso são em menor quantidade e acaba sendo difícil para ele digerir, às vezes, uma proteína. Então, a utilização de um whey protein é muito interessante para esse tipo de paciente, porque eles necessitam mais proteína do que um paciente jovem. É diferente do que a gente imagina. A gente pensa que às vezes o idoso precisa comer menos, mas é pelo contrário. Ele precisa comer mais proteína e você tendo esse recurso whey protein é interessante. Alguns pacientes também estão numa fase de treinamento, fazendo um bulk e precisam ingerir grandes quantidades de comida. E às vezes eles não conseguem, por causa da própria capacidade do estômago, ingerir tanta comida assim. Então você dar refeições líquidas facilita a ingestão tanto de proteína quanto de carboidratos, você consegue dar na forma líquida. Então isso facilita muito esse tipo de paciente. E para contextualizar na parte alimentar, né, a nutrição não pode deixar de ser explorada em todos os vídeos. É importante também citar que a ciência nos mostra que dietas um pouco mais altas em proteína, quando você está em hipocaloria, ou seja, comendo menos do que você está gastando, são relevantes para você amenizar ou, quem sabe, sustentar, ou dependendo do estímulo do exercício e de todo o contexto de vida, até ganhar massa muscular concomitante ao emagrecimento. E assim, as dietas elas acabam podendo ser ou baixas em carboidrato ou baixas em gordura, mas a proteína ela precisa estar no nível adequado, que o adequado ele é um nível onde praticamente todas as refeições do dia as proteínas estarão presentes. Então eu quis colocar esse conceito porque a ideia é trazer sempre baseado em evidências e tem muita gente que tem o preconceito já com a dieta low carb, que ela também não é a solução do mundo, mas é uma opção viável sim
ou poderia ser low fat, O importante que é a eu vejo proteína. muito na prática clínica é assim, os pacientes, a maioria ingerem pouco proteína. E isso é um grande problema, né? A gente tem calorias não proteicas, que vêm de carboidrato e de gordura, que elas são basicamente energéticas. Então, quer dizer, se você consome pouca proteína, consequentemente você vai consumir muita energia, muito carboidrato e gordura. Então, isso pode contribuir muito para o ganho de peso. Então, eu também sou a favor de uma dieta mais hiperproteica, quando você está num contexto de ser hipocalórica. E em relação a carboidrato e gordura, eu acho assim, você tem que escolher um ou outro, né? Não dá para você ter uma dieta alta em carboidrato e alta em gordura, como pizza, hambúrguer, chocolate, tudo isso é muito alto nos dois. Isso vai gerar obesidade. Eu acho que você tem que fazer ou uma estratégia low carb ou uma estratégia low fat. Eu particularmente gosto muito da low carb, eu acho que os estudos têm mostrado mais vantagens quando comparado com a dieta low fat. Mas tem estudos que mostram elas também muito iguais. Então depende muito da qualidade da dieta que você está fazendo. Eu acho que a qualidade é mais importante. Não adianta às vezes você fazer uma low carb, mas cheia de lixo, cheia de porcaria industrializada. Então às vezes o resultado não vai ser tão interessante. Então segue uma estratégia, seja focado, priorize na qualidade dos alimentos e não tenha medo da proteína. Eu acho que a proteína sempre é um macronutriente alvo. A gente tem que sempre procurar esse alvo aí para atingir. E é importante citar que a qualidade é um ponto bastante pertinente, mas tem que ter um controle de calorias para conseguir emagrecer. Eu pego vários pacientes que têm hábitos muito saudáveis, mas erram na mão. Por exemplo, uma salada que poderia ser simples, eles colocam uma série de ingredientes que fazem com que aquela refeição fique bem calórica e mesmo consumindo alimentos de boa qualidade, não respeitando a quantidade prescrita, aí o resultado de emagrecimento não é conquistado. E eu gostaria de saber quais são os principais marcadores que você acaba encontrando alterados nos pacientes que precisam de emagrecimento e que vêm te procurar. Marcadores bioquímicos são exames de sangue, né? Como a maioria das causas de obesidade estão relacionadas com síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica envolve basicamente 4 doenças: a obesidade, o diabetes, a pressão alta e a dislipidemia, que é o colesterol alto. Então, a maioria dos casos, não estou dizendo que sejam todos, mas a maioria dos casos estão relacionados com síndrome metabólica. E a síndrome metabólica está relacionada diretamente com o estilo de vida ruim. Então, para procurar esses marcadores, a gente geralmente pede insulina em jejum, glicemia. Às vezes só pedir a glicemia não resolve, porque às vezes a glicemia está normal, mas o paciente está com insulina super alta. Isso já está um indicativo que ele tem uma resistência insulínica. Então a gente pede às vezes um OMR para ver essa questão do grau de resistência insulínica. O perfil lipídico é interessante você saber como é que está o HDL, como é que está o triglicerídeo, isso é um bom indicador também. O ácido úrico é um bom indicador também de síndrome metabólica. Ferritina, interleucina 6, PCR ultrassensível, tudo isso pode ajudar a gente a entender o cenário que esse paciente está se encontrando. Se o caso dele for de resistência insulínica, a gente vai ter que trabalhar bastante nessa questão. Se ele está com a insulina muito alta, tentar fazer uma restrição de carboidratos, às vezes aumentar a proteína na dieta dele, tudo isso a gente tem que trabalhar paciente por paciente. Mas eu acho que é dormir bem, se alimentar de forma natural. Natural, eu digo assim, evitar alimentos ultraprocessados, tentar adquirir alimentos que venham na sua forma mais natural, como a natureza nos ofereceu. Atividade física regular, isso é de essencial importância. Se você não tem tempo para fazer uma academia, alguma coisa, pelo menos seja uma pessoa mais ativa, se movimente mais, fique menos sentado e faça mais atividades em pé, ao ar livre, porque isso vai aumentar o seu gasto energético. Aproveitar também o seu conhecimento cirúrgico, os procedimentos bariátricos, o que você tem a nos dizer? Então, a cirurgia bariátrica ela tem uma eficácia muito grande, os resultados são muito bons, só que a minha opinião é o seguinte: é uma situação extrema, é o último recurso. Você tentou tudo e não deu certo, a cirurgia bariátrica está bem indicada. Só que às vezes você tem que pensar que às vezes as coisas não estão dando certo, porque às vezes você não está indo no profissional adequado, ou você não está fazendo esse tratamento multidisciplinar, ou você está contando só com um tipo de tratamento, ou só com a medicação, ou só fazendo exercício, e aquilo não está tendo um recurso, entendeu? Um resultado. Então, às vezes, é importante você reavaliar o tratamento que você está fazendo, ver mais oportunidades, mais possibilidades, porque se você procura o cirurgião como primeiro recurso, o que acontece? Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema é prego, quer dizer, o cirurgião só sabe resolver com cirurgia, então ele sempre vai querer operar, porque ele sabe que a cirurgia tem um resultado bom, resolve, só que nem sempre é o melhor recurso inicial.
Às vezes você tem outros recursos que você pode realizar. E você tem que pensar também, se na sua cabeça você está achando que você vai fazer uma cirurgia bariátrica e não vai precisar mais fazer dieta, você está muito enganado. É o paciente que mais tem que cuidar da dieta depois no pós-operatório, porque ele tem um risco de deficiências nutricionais muito grande. É um paciente que emagrece se desnutrindo. Então ele pode ter deficiência de ferro, de cálcio, de vitamina B12, de ômega 3, de outras vitaminas lipossolúveis, vários problemas que podem acontecer ao longo da sua vida. Então, mesmo que você faça a cirurgia, depois você vai ter que fazer um acompanhamento constante, você vai ter que continuar fazendo dieta, o controle alimentar sempre vai ter que ser rigoroso, entendeu? Então, eu sempre deixo para os pacientes como último recurso. Mas é um recurso válido, funciona. Muitas pessoas chegam com relato de ter sensação de retenção de líquido e, por incrível que pareça, algumas acreditam que devem deixar de se hidratar porque acham que quanto mais água beber, mais retenção irão ficar. O que você tem a dizer quanto a isso? Isso aí, assim, a retenção está relacionada com o descontrole do balanço do sódio. Então, o que acontece? Você consome muito produtos industrializados têm alto teor de sódio, às vezes chega a ter 1 grama de sódio num pacote. Então, o sódio, quando ele entra no teu corpo, ele mobiliza a água. Então, se esse sódio vai cair no espaço intersticial, que é o espaço que está entre as células, ele vai carregar a água para aquele espaço e vai gerar um edema, entendeu? Agora, se você beber água, pelo contrário, ele dilui o sódio no seu sangue e o teor do sódio vai diminuir. Então, é importante que você beba água. Esse negócio de diminuir a ingestão de água não é um problema. O problema maior é o excesso de sódio que você está ingerindo. Então, você tem que avaliar as outras coisas que você está ingerindo que contém muito sódio. Bom, eu quero agradecer por tantos bons conhecimentos compartilhados. Espero que todos também tenham gostado. Assistam novamente, não deixem de anotar os conhecimentos muito bons que foram passados, todos com embasamento na literatura científica. E mais uma vez agradecer. Esse é o último episódio, já vou ficar com saudades, mas fechamos muito bem. E a ideia era essa, contribuir com diversos conhecimentos interdisciplinar para que todos que estiverem acompanhando toda essa trajetória, toda essa rota que não é fácil para ninguém, mas é possível, a partir do momento que você recebe boas orientações, de atingir um objetivo de conquistar mais saúde, se você precisar emagrecer, que consiga emagrecer, mas não deixe de pensar que não vai ter nada em específico que você irá fazer que vai ser o suficiente, é multifatorial. Então, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade aqui. Obrigado para todo mundo que ficou assistindo. E eu peço para você curtir, compartilhar e também seguir o meu canal. Eu tenho um canal DR Diogo Simão. Também estou no Instagram. Quem quiser pode me acompanhar lá. Até uma próxima, galera. Valeu!